na nossa quarta aula, estamos aí na reta final da nossa disciplina. Hoje nós iremos falar dos direitos políticos. Quando nós estudamos os artigos 1º, parágrafo único, e o 14 da Constituição, vimos que o povo exerce seu poder através da soberania popular. Quando falamos em direitos políticos, falamos nos instrumentos necessários para o exercício desta soberania: o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Estudamos também que a nossa democracia é semidireta ou participativa, ou seja, ela tem características de uma democracia representativa e também tem características de uma democracia direta. O plebiscito e o referendo são formas de consulta popular a respeito de alguma matéria importante para o Estado e seu povo, que pode tratar de assunto constitucional, legislativo ou administrativo. De acordo com Lenza, a diferença entre esses dois instrumentos consiste no momento em que a consulta é realizada. No plebiscito, a consulta é prévia, sendo convocado com anterioridade ao ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, por meio do voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido à apreciação. Ou seja, primeiro consulta-se o povo, para depois, somente então, a decisão política ser tomada, ficando o governante condicionado ao que for deliberado pelo povo. No referendo, primeiro tem o ato legislativo ou administrativo, para só então submetê-lo à apreciação do povo, que o ratifica, confirma ou rejeita, afasta. A iniciativa popular consiste na apresentação de um projeto de lei à Câmara dos Deputados, devendo esse projeto ser assinado por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído da seguinte forma: deve haver a participação de pelo menos 5 estados, com a anuência de, no mínimo, 0,3% dos eleitores de cada estado. É o que preceitua o artigo 61, parágrafo 2º da Constituição. Vamos à sua leitura. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Nós temos ainda a ação popular e diversas outras ferramentas de participação popular, como, por exemplo, os artigos 10, 11 e 74, parágrafo 2º da Constituição. De acordo com o caput do artigo 14, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Vimos em aula anterior que a soberania popular refere-se ao povo como detentor do poder e que ele exerce este poder através de seus representantes e também de forma direta por meio do sufrágio, que é a capacidade de votar e ser votado. O sufrágio é universal, porque não exige nenhuma condição de cunho discriminatório, como renda econômica, sexo. Antigamente as mulheres não podiam votar e muito menos serem votadas. No mesmo sentido, o voto tem valor igual para todos, ou seja, cada eleitor tem um voto. Não existe a ideia de que, em razão do sexo, da cor, do poder econômico, o voto valerá mais ou menos do que outro. O voto é direto porque elegemos o candidato diretamente, sem qualquer intermediário, com exceção do artigo 81, parágrafo 1º, que permite a eleição indireta para os cargos de presidente e vice-presidente da República, se a vacância nesses cargos ocorrer nos últimos 2 anos do período presidencial. Mas esta é uma exceção.
O voto é secreto porque o eleitor não precisa demonstrar em quem ele votou. Aqui no Brasil nem sempre foi assim. E em razão disso, o eleitor sentia-se coagido, obrigado a votar em determinado candidato. Ou então ele votava por medo, ameaça. Não era necessariamente porque ele acreditava que aquele candidato era o melhor para sua região. Quando falamos em obrigatoriedade, nos referimos à obrigatoriedade em comparecer às urnas. Mas o voto em si é livre. O eleitor escolhe o candidato que preferir, ele anula o seu voto ou ainda pode votar em branco. O alistamento eleitoral é requisito para o exercício do voto. De acordo com o artigo 14, parágrafo 1º, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. São proibidos, ou seja, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Nós temos também o direito de ser votado. O parágrafo 3º elenca para nós os requisitos de elegibilidade. De acordo com ele, são condições de elegibilidade: a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima de 35 anos para presidente da República, vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos para vereador. É possível, entretanto, que o eventual candidato preencha todos os requisitos listados no artigo 14, parágrafo 3º, mas que tenha algum impedimento previsto na Constituição ou em lei complementar. Neste caso, falamos em direitos políticos negativos. De acordo com o parágrafo 9º do artigo 14, a inelegibilidade tem por fim proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. As inelegibilidades estão disciplinadas no artigo 14, parágrafos 4º a 8º da Constituição. E conforme disposto no artigo 9º, a primeira parte, outras hipóteses poderão ser criadas mediante lei complementar. As inelegibilidades podem ser absolutas quando o impedimento se dá para qualquer cargo, ou relativa quando o impedimento para o candidato é de ser eleito apenas para algum cargo eletivo ou mandato. Como inelegibilidade absoluta, temos o parágrafo 4º do artigo 14, segundo o qual são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Portanto, aquele que não tem capacidade para votar, para se alistar como eleitor, não poderá ser eleito. Os analfabetos, por outro lado, podem se alistar, podem exercer o direito de votar, mas eles não poderão ser votados. Preceitua o parágrafo 2º que os conscritos durante o serviço militar obrigatório também estão impedidos de serem votados. Os conscritos são aqueles que se alistaram no exército. Estará inelegível o conscrito que estiver prestando serviço militar. Mas caso ele não tenha sido convocado ao serviço militar, não há impedimento algum para sua elegibilidade. As inelegibilidades relativas são aquelas em que o candidato não pode eleger-se para determinado cargo, mas pode para outro. Esta restrição pode se dar em razão da função exercida pelo candidato,
do seu parentesco com outro político ou por ser militar, e ainda em razão das situações previstas na Lei Complementar, conforme o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, como, por exemplo, a Lei da Ficha Limpa. Façam a leitura dos parágrafos 5º e 8º do artigo 14. Para finalizarmos, vamos à leitura do artigo 5º. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos impostas ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, inciso 8. E ainda no caso de improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Bom, pessoal, não se esqueçam de postar as dúvidas no fórum. Chegamos ao fim da nossa aula e também ao fim da nossa disciplina. Foi um prazer estar com vocês, ajudá-los a trilhar os caminhos do direito constitucional. Eu tenho a certeza que se você se dedicou, fez anotações durante a aula, a leitura dos artigos e participou dos fóruns, com certeza atingiu um ótimo conhecimento. Mas se por algum motivo este não foi o seu caso, ainda dá tempo revisar o conteúdo e postar as dúvidas. Um forte abraço a todos!